Esse é o terceiro vídeo que eu gravo. Tem que dar certo. Vamos lá. Hello everybody. How are you? Fine, bad, so. Gente, hoje eu vou falar um pouquinho sobre o nosso 10º roteiro. Então, vocês viram que eu começo o roteiro já fazendo uma breve explicação sobre coisas que nós trabalhamos desde as nossas... Olha, arrumando aqui. Desde as nossas aulas remotas. Então, eu comecei, por exemplo... nós começamos no primeiro bimestre trabalhando sobre interpretação textual, porque é uma coisa bastante utilizada no Enem. Segundo bimestre, nós focamos mais nas questões gramaticais, porque também são coisas importantes para que vocês saibam. E agora vamos começar o terceiro bimestre fazendo algo que nós ainda não fizemos, que é uma produção textual. Escrever em inglês. Então vamos lá, no roteiro vocês têm um tema, um objeto de conhecimento. E esse objeto é Plan for the Future, plano para o futuro. O que vocês pensam sobre o futuro? É um momento bem interessante de vocês pensarem... Eu tô balançando a câmera. Vocês pensarem sobre isso, porque vocês já estão na terceira série, então eu achei um tema pertinente. Na verdade, o tempo inteiro a gente pensa sobre o futuro, né? Eu mesma, às vezes, acordo de madrugada pensando sobre o futuro. Mas, enfim, o nome disso é ansiedade. Nós não vamos falar sobre isso. Então, vamos lá. What do you want to do? O que vocês querem fazer in the next semester? Essa é a primeira pergunta lá do formulário. O que vocês querem fazer no próximo semestre? Vocês vão dizer. Vão dizer 3 things. 3 coisas, ok? The second question, letter B, a segunda questão, que é a letra B. You have to answer, vocês têm que responder 3 things that you want to do in the next year. Então, 3 coisas que vocês querem fazer no próximo ano. Em letter C, the last question, na letra C, a última questão, you have to write 3 things that you want to do in 5 years. Então, vocês vão escrever 3 coisas que vocês querem fazer em 5 anos, ok? Alright? Gente, depois que vocês responderem essas questões, vocês vão fazer a short text, um pequeno texto, um pequeno parágrafo, talking about, falando sobre o futuro de vocês, plans for the future. Só que a diferença é que vocês vão escrever uma espécie de carta para vocês mesmos. Então, vocês vão se referir na segunda pessoa, né? E essa segunda pessoa é você mesmo. Eu coloquei um pequeno exemplo aí, no roteiro esse exemplo está em português e na atividade esse exemplo está em inglês. Mas eu quero que vocês escrevam o texto de vocês in English. It's very important. É muito importante falar isso porque eu quero que o texto seja em inglês. Ok? Então escrevam lá como se fosse uma carta para vocês. A minha, por exemplo, eu falei sobre coisas que eu quero conquistar daqui 5 years, em 5 anos. Então eu falei sobre a casa própria, falei sobre finalizar o mestrado, que é uma coisa que eu já faço. Então, o que vocês querem ter realizado, ter conseguido daqui 5 anos? Vocês vão escrever para vocês mesmos. Only me, apenas eu. Irei ler, tá? Então, don't worry about this. Não se preocupe sobre isso, que eu não vou mostrar para ninguém, a não ser que vocês deixem, né? Aí, se você deixar, tudo bem. Então, gente, terminando esse texto, eu quero que vocês entrem nesse site que eu coloquei aí. O nome do site é Future Me. É um site muito antigo, que eu particularmente já utilizei, e é muito interessante a experiência, porque nele você vai escrever uma carta para você mesmo, e você vai escolher a data que você vai querer receber essa carta. Então lá tem daqui 3 years, não é um site brasileiro, tá? É um site americano, não sei, de outro país aí que fala inglês. Vocês vão escrever uma carta e vocês vão marcar quando vocês querem receber. É muito legal. Porque eu, por exemplo, quando eu tinha 20 anos, estava terminando a faculdade, no último período, eu entrei nesse site, numa aula de língua inglesa, e a professora pediu pra gente escrever uma carta em inglês e marcar quando que a gente queria receber. Então, eu escrevi e marquei daqui 3 anos. Quando foi 3 anos depois, estava eu trabalhando na Secretaria de Saúde e recebi um e-mail. Quando eu abri o e-mail, lá estava a carta, e eu achei o máximo. E o interessante é porque na carta eu perguntava se eu estava dando aula, e eu não estava.
Então aquilo ali serviu de impulso para eu procurar uma escola, né, para eu começar a profissão de professora. E hoje estou aqui, que é uma coisa que eu já queria, que eu gosto de fazer. Então, assim, façam isso, é muito interessante. Vocês não precisam me enviar. Vocês vão enviar para vocês mesmos e vão marcar quando vocês querem receber. Só uma coisa, se vocês fizerem isso, please, 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 por favor, me falem. Professora, eu entrei lá no site, fiz a carta. Porque eu quero saber como é que foi a experiência de vocês, se vocês gostaram. Lá você pode escrever em inglês e pode escrever em português. You choose, você escolhe, tá? Mas não deixem de fazer uma experiência que vocês vão gostar bastante. Agora, o textozinho que vocês vão me enviar, que tá no Classroom, que tá na atividadezinha no formulário, é em inglês, ok? Please. Gente, só pra finalizar aqui, antes de começar o roteiro, vocês perceberam que eu coloquei 2 links lá no muralzinho do Classroom. 2 links do YouTube de um vídeo de uma série que eu gosto bastante, que é The Big Bang Theory, Big Bang a Teoria, que é uma comédia muito boa. E aí eu coloquei 2 vídeos, o mesmo vídeo em português, o mesmo vídeo em inglês, com legenda em inglês. Eu quero que vocês assistam os 2, é bem rapidinho, acho que é uns 3 minutos cada. Porque é importante que vocês tenham essa prática de assistir vídeos em português, depois assistir aquele mesmo vídeo em inglês. E o mais interessante ainda, colocar a legenda em inglês, porque isso vai fazer com que vocês criem uma prática maior de contato com a língua. E essa é uma estratégia muito utilizada para pessoas que querem aprender a falar inglês e querem ser fluentes. Eu conheço pessoas que, morando nos Estados Unidos, ainda assim utilizavam muito essa técnica para se tornarem pessoas fluentes na língua. Então, não deixem de assistir. Essas coisas que a gente coloca são planejadas, são pensando em vocês. Então, entrem lá nesses links, assistam, vocês vão gostar, vão sorrir, é bem interessante. Ok? Então, era isso a aula de hoje. Beijo pra vocês. See you. Bye, bye.